Muito bem, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios do Complexo Centro Paulista de Rádio e Jornal a presença do secretário-chefe da Casa Militar e também coordenador estadual de Defesa Civil aqui do estado de São Paulo, Coronel Benedito Roberto Meira, que está presente em Ibitinga nesta quarta e quinta-feira, entre os dias 25 e 26, para a realização do primeiro seminário na cidade de Defesa Civil. Muito bom dia, Coronel, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. Bom dia a todos. Coronel, diz uma coisa, qual a finalidade do evento que está se realizando, esse primeiro seminário aqui em Ibitinga sobre defesa civil, e qual a sua importância? Bom, na verdade esse seminário é o 100º seminário que nós estamos realizando de defesa civil em todo o estado, desde quando iniciou-se aí a proliferação dos seminários. E por que nós escolhemos Ibitinga? Na verdade, nós temos aqui o Calegari, que é o nosso Regional de Defesa Civil de Araraquara. Ele acabou elegendo a cidade de Ibitinga para a realização desse seminário deste ano, da Regional de Araraquara, em razão dos investimentos que foram realizados aqui pela Prefeitura Municipal, principalmente no quesito das galerias pluviais, que são obras de suma importância para a Defesa Civil. E o Calegari, ele veio aqui, conheceu o investimento e achou interessante, oportuno, nós realizarmos o seminário na cidade de Ibitinga, porque hoje, esse seminário, esse ano, o assunto, ele diz respeito à identificação. Nós queremos que os municípios eles tenham a preocupação, tenham a percepção de risco, e eles possam fazer a identificação dessas áreas de risco, e depois da identificação dessas áreas de risco, eles possam elaborar um plano de contingência. Ou seja, então esse é um dos assuntos abordados no seminário. O principal. Perfeito. E a diferença entre o seminário do ano passado para este ano, abordando este assunto, na percepção do risco? O do ano passado ele teve outro foco. Qual que foi o foco do ano passado? Nós procuramos incentivar e estimular os municípios a constituir as suas comissões municipais de defesa civil. Normalmente os municípios, os prefeitos, não dão tanta importância para a defesa civil. Na verdade, só dão importância para a defesa civil quando são acometidos de uma catástrofe, de um desastre natural e tudo mais. Aí lembram que existe defesa civil. Exatamente. Aí recorre ao governo do estado, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil. Então, o que nós estamos tentando, o que foi proposto no seminário do ano passado? Exatamente para que os municípios, não importa a quantidade de habitantes, não importa se é uma cidade que tem 5, 10, 15 mil, 20, não interessa. O que é importante é que cada município tenha a sua defesa civil, tenha a sua comissão municipal de defesa civil estruturada. Exatamente para quê? Para que sirva de elo de ligação com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, e quando nós tivermos um acontecimento desastroso ou uma catástrofe no município, facilita o elo de ligação com o governo do estado para a liberação de recursos, para reconstrução de pontes, para reconstrução de aterros, para uma série de investimentos que a Defesa Civil pode investir e o governo pode disponibilizar recursos. Então, a importância de ter uma comissão municipal é relativamente de suma importância para o município, não só como também agora a identificação de áreas de risco e elaboração do plano de contingência. Para que os ouvintes possam assim compreender e entender um pouco melhor dessa nossa preocupação, eu falo que essa identificação de risco, de áreas de risco e elaboração de um plano de contingência é como quando nós vamos fazer uma reforma da nossa casa. Quando eu vou fazer uma reforma da nossa casa, eu simplesmente pego o dinheiro e falo assim para o pedreiro: olha, vê o que tem para reformar e vai lá e reforma a sua casa? Não. Eu identifico aonde eu tenho o problema, eu identifico se eu tenho que pintar, se eu tenho que trocar o encanamento, se eu tenho que trocar a rede elétrica, eu compro o material, faço um planejamento de quanto eu vou gastar na mão de obra, então eu faço uma identificação das áreas de risco da minha casa, que estou reformando, e eu vou investir o meu recurso naquilo que realmente é necessário. Isso é o plano de contingência. Então é isso que os municípios têm que começar a acordar e despertar para essa questão da prevenção. E só complementando, se você me permite, o nosso governador ele sempre enfatiza o seguinte: cada R$1 que você investe em prevenção, você economiza 5. Historicamente, a gente sabe que matematicamente isso é possível. Isso é possível. As medidas preventivas são sempre muito mais fáceis de você trabalhar num determinado problema do que realmente focar quando já existe o problema. Exatamente. A ONU fala que cada $1 investido, você economiza 7. Então, essa percepção é que os prefeitos, os gestores municipais precisam começar a ter, ou seja, ele tem que
ter assim, a percepção de que se você investir em prevenção, você vai ter um ganho no futuro. Às vezes esse investimento em prevenção não aparece publicamente, como é o caso de galerias pluviais. Ela não aparece, ela some, ela está enterrada, mas ela é de suma importância para o município. Entendeu? Perfeito. Focando o nosso interior de São Paulo, quantos municípios serão contemplados com esse curso? Porque o senhor citou aqui, envolvendo Ibitinga, nós temos vários municípios aqui ao redor que serão contemplados com esse curso. Aqui na região do REDEC de Araraquara, nós temos 26 municípios. Eu posso citar todos aqui? Claro. Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Borborema, Cândido Rodrigues, Descalvado, Dobrada, Dourado, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Ibaté, Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, Nova Europa, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Rincão, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Santa Rita do Passa Quatro, São Carlos, Tabatinga, Taquaritinga e Trabiju. Ou seja, inúmeros municípios que diversificam inclusive o número de habitantes, né? Porque temos São Carlos, que é bem maior, a exemplo de Ibitinga, e temos cidades muito menores aí em termos do número de habitantes. Exatamente. O nosso grande objetivo é atender os 645 municípios. Nós temos aí 15 REDECs no interior, 15 regionais de defesa civil no interior e 4 na região metropolitana. Considerando um dos principais problemas aí do estado, que são as inundações, quais as recomendações para a população, embora focando em Ibitinga mais uma vez, a nossa realidade aqui é outra, né? Nós temos o mercado de cana, né, que se sobressai, e com isso nós reconhecemos que as áreas de risco são outros problemas. Aqui envolve a questão de possíveis incêndios. Então, quais os principais problemas que o estado enfrenta em relação ao Departamento da Defesa Civil? Bom, acho que o principal é a inundação, é o que mais chama atenção, que normalmente a mídia divulga com certa frequência e veemência, porque normalmente sempre aparece uma família dizendo, eu tinha pouco e perdi tudo. Essa que é a verdade, né? Ou seja, tudo aquilo que aquela família conseguiu, construiu ao longo de uma vida sofrida, ela perde em segundos, com uma enxurrada, com uma enchente e tudo mais. Então, o Estado normalmente ele tem assim, uma preocupação com as inundações, porque é o que chama muito mais atenção. Mas é lógico que no caso aqui da nossa região, da região aqui de Ibitinga, as preocupações são outras. Aqui nós não temos assim, histórico de inundação, de alagamento, mas existe a preocupação. Agora, no tocante à inundação, nós temos algumas recomendações, como a pessoa sempre tem um lugar seguro onde a família pode se alojar no caso de inundação. Poxa vida, se eu moro numa área de risco, se acontecer uma inundação, para onde eu vou se acontecer? Normalmente as pessoas não têm essa percepção, mas é preciso fazer. Quando acontece, muitos ficam sem reação, não sabem para onde ir. Né? Aí a necessidade de você ter um plano de contingência é exatamente o seguinte: se acontecer inundação, para onde eu vou levar aquela família? Para qual escola, para qual igreja, para qual templo, para qual ginásio de esporte que está fora da área de risco? Então, por exemplo, documentos, né? Normalmente as pessoas deixam os documentos assim, soltos, numa gaveta. O ideal, quem mora em área de risco, é que tenha sempre o documento o quê? Fechado, lacrado em sacos plásticos. É uma outra recomendação que a gente... Porque perder o documento, você perde toda uma... E são medidas simples, né? São medidas simples, exatamente. Retirada de lixo, ou seja, normalmente quem mora em área de risco, qual é o hábito? Mora do lado de um córrego, joga o saco de lixo dentro do córrego. Então, outra preocupação nossa é que nós sempre, por meio de várias campanhas educativas, nós tentamos mostrar isso aí. Entendeu? Então, nós temos tanto recomendações para antes, como durante, como após. Agora, durante a enchente, nunca voltar para o local onde reside sem antes abaixar o nível das águas. Ou seja, não adianta querer voltar para casa se a casa só está com o telhado aparecendo. Eu acho que no momento tem que aguardar uma tentativa, e receber toda a orientação e após a inundação, quais são os cuidados? Depois que baixou o nível, tem que tomar cuidado para desinfetar tudo que foi inundado, tudo que foi atingido, para não ter contaminação. Até porque surgem outros problemas, né, pós-alagação. Agora, no tocante aqui à região, como você perguntou, que aqui os riscos são outros, na verdade, no tocante aí à cana-de-açúcar, né? Eu acho que é interessante nós copiarmos e buscarmos modelos em outras regiões do estado, que seria aí através do RINEM. O que é o RINEM? O RINEM é uma rede integrada de emergência. Você pega todas as usinas hoje de álcool, por exemplo, ela tem lá uma brigada, tem caminhão-pipa, ela tem uma estrutura para poder atender a usina, se você tiver um risco em um canavial, ele não vai deixar que o canavial se prolifere aquele incêndio, mesmo porque o prejuízo vai ser
razoável. Então, o que acontece onde você tem uma concentração de usinas, 5, 6 usinas, 10 usinas? Você faz um trabalho em conjunto com essas usinas, caso aconteça um incêndio, em qualquer ponto, todas as usinas são acionadas simultaneamente pelo órgão da Defesa Civil ou então pelo bombeiro municipal, para que possam ter uma concentração, uma sinergia para aquele local onde você tem efetivamente um incêndio. Esse plano já existe. Isso já existe em outras regiões. Esse é um plano que pode ser implantado, que pode ser colocado em prática aqui na região de Ibitinga. Foi até comentado agora há poucos instantes, aqui na presença do senhor Amarildo Calegari, que é coordenador regional de Defesa Civil do Estado, sobre a questão do fator preocupante, estiagem em nossa região. Então é um plano que pode ser muito bem inserido nesse contexto, para justamente haver mecanismos de prevenção e também uma colaboração mútua, né, entre as empresas aqui no setor da cana-de-açúcar. É o que você fala, você vê que defesa civil não está associada tão somente à água, à chuva, à enchente ou a deslizamento. A defesa civil também tem uma atuação na estiagem, ou seja, quando você falta água e você acaba acontecendo outros tipos de problemas, que no caso são as queimadas em cana-de-açúcar, ou as queimadas urbanas mesmo, que o próprio Amarildo destacou aqui, sim, que isso acaba tendo um problema, um reflexo nos hospitais da região, porque as pessoas acabam aí inalando aquela fumaça e acabam tendo problemas respiratórios. São outros setores acionados. Mas é aquilo que nós falamos, se você investir em prevenção, né, cada R$1 investido em prevenção, você vai ter uma economia de 5. Então, se você investir num plano ou investir em medidas para evitar essas queimadas, eu acho que é importante. Ou seja, o gestor público hoje, ele tem que trabalhar de forma proativa, trabalhar preventivamente. É mais fácil prevenir do que remediar. A Defesa Civil, na verdade, é um conjunto de ações preventivas, né? Sempre visando o bem-estar da sociedade de forma reconstrutiva, destinada a minimizar desastres naturais, mas acaba envolvendo muitos setores. É saúde, é setor público em todas as questões dos gestores, né, das prefeituras. Aqui em Ibitinga, um exemplo disso, nós tivemos aí com a construção das galerias pluviais, um exemplo muito claro dessa preocupação. E até conversando inclusive com o Márcio César Tavares Leal, que é secretário de Segurança Pública aqui de Ibitinga, ele fala muito dessa importância que a comunidade às vezes não releva como obra que inicialmente... prioritária e necessária. E tem um fator impactante na Defesa Civil. Tem, muito, porque se você tem uma galeria pluvial, você tem esgoto tratado... Muito bem organizada, estruturada. Lógico, você está o quê? O investimento em galeria pluvial é medida preventiva. Ou você vai esperar acontecer a enchente, esperar formar uma erosão para depois reconstruir, você vai gastar muito mais. Então o investimento é necessário. Isso é trabalhar de forma proativa. Muito bem. Tivemos aí uma conversa muito breve, né? Eu queria agradecer muito a presença aqui do coronel Benedito Roberto Meire, ele que é secretário-chefe da Casa Militar e também coordenador do Estado de Defesa Civil, aqui de São Paulo. Esteve presente aqui no Complexo Centro Paulista de Rádio, TV e também Jornal, na presença do secretário municipal aqui também de Defesa Civil, Márcio Tavares Leal. Temos também a presença do senhor Calegari, Amarildo Calegari, que é coordenador regional de Defesa Civil do Estado, de Araraquara, perfeito? Que estão participando do primeiro seminário que está sendo sediado aqui em Ibitinga, mas temos aí o 100º, já estamos... 100º seminário em todo o Estado. Exatamente. Então, o primeiro seminário sediado aqui em Ibitinga, entre os dias 25 e 26 de abril, no qual trouxemos aí formas, né, de discussão, estudando estratégias, né, de implantação, né, ou implementação a planos já que o setor aí na Defesa Civil traz para a nossa comunidade, para Ibitinga, né, para a nossa região aqui no interior de São Paulo e sobretudo acho que todos aqueles inúmeros municípios que vão ser contemplados, a gente tem aí um grande ganho para o interior de São Paulo. É isso. É isso. Eu só gostaria de acrescentar que nós temos uma proposta também, temos uma intenção agora de estabelecer uma parceria com a USP, a Universidade de São Paulo, no sentido de elaborar um plano de ensino à distância para capacitar outras pessoas do município. Então, todas as pessoas terão livre acesso a essa capacitação, a esse conhecimento de defesa civil. E também um outro investimento que pretendemos fazer junto, em parceria com a USP, é conseguir um material didático para você inserir essa educação de defesa civil, essa inserção de defesa civil junto às escolas públicas, utilizando obviamente os professores. Nada melhor do que um professor para poder ensinar
a criança, desde pequena, o que é conceitos básicos de defesa civil. Porque eu acho que o conceito básico de defesa civil acaba abrangendo outras áreas, como a sustentabilidade, né, a necessidade de preservação Sim, das... uma tendência mundial até de comportamento. Né? Exatamente. Então, essa aí é um outro desafio que nós estamos aí assumindo, um compromisso em estabelecer uma parceria com a USP. A USP já se manifestou favoravelmente. Nós temos ali um cabedal de conhecimento incrível dentro da USP que eles precisam ser provocados. Até o reitor falou, vocês precisam pedir, nós precisamos atender as demandas, eu preciso saber quais são as necessidades suas. Então nós estamos apresentando essa nossa necessidade, porque nós entendemos que nós precisamos inserir na cabeça dos nossos jovens o conceito de defesa civil. O Japão, as crianças conhecem defesa civil desde o momento em que nascem, porque já sabe que lá o país passa por problemas constantes de terremotos e tudo mais, então sabe como se comportar e sabe da necessidade e da importância de defesa civil. O nosso país, né, felizmente, nós somos privilegiados porque não sofremos assim não temos assim um acontecimento constante de determinados tipos de catástrofe, mas a coisa vai acontecendo. Ainda assim é necessário. Ainda assim é necessário, né? E hoje pela manhã minha filha tem 18 anos e ela falou assim, onde você vai? Eu falei assim, hoje eu vou num seminário de defesa civil. Ela falou, mas o que é defesa civil? Então, eu tive que explicar em poucas palavras o que é defesa civil, e aí ela entendeu a importância da defesa civil. Ela falou, nossa, que coisa importante, que a gente não tem noção do que se trata. Então aí foi até uma coisa que ratificou a minha intenção, minha vontade, minha predisposição em tentar levar aí o conhecimento de defesa civil para todos as faixas etárias da educação. Ou seja, é bastante inteligente pensar que o professor pode ser um precursor, né, de conscientização e cada aluno aí, cada pessoa ser o agente de transformação, né, de um comportamento que se faz necessário a cada dia e o Brasil precisa mudar isso. Precisa. De alguma forma precisa. Hoje você faz inserção de alguns temas nas escolas, como trânsito, como drogas, desde pequeno. Então você tem que ir inserindo esses assuntos no cotidiano das crianças para que elas conheçam. São coisas que vai viver no dia a dia, ela vai conviver com aquele tipo de problema. Então não pode ser surpreendido com 18, 19 anos, de repente fala, defesa civil, mas o que é isso? Então é algo que nós temos que começar a plantar essa semente para colher uma árvore no futuro. Nas gerações passadas nós tínhamos inclusive aula de educação moral e cívica, né? Eu tive. Que foi se extraído. O SPB. Eu tive. O SPB, né? Organização Social Política do Brasil. Exatamente. Então assim, isso foi extraído da metodologia aplicada hoje na área educacional. Então acho que a gente tem que rever alguns conceitos e relevar a importância de alguns órgãos, né, de alguns setores aí da administração pública em relação à consciência da população, uma vez que isso, na verdade, vai ser um fator positivo para que temos assim, gerações futuras, né, com qualidade de vida muito melhor que a nossa. Lógico, né? E pessoas conscientes. Exatamente. Votarem conscientes nas pessoas, nos gestores que realmente vão fazer... Tem essa preocupação, né? Exatamente. Eu acho que quando nós temos uma eleição, é o momento mais importante para o município. Quando você tem uma eleição, que você vai escolher a pessoa que vai fazer a gestão do seu recurso. O recurso do meu município. Exatamente. Então algumas pessoas levam pelo lado político, pelo lado partidário. Deixa isso de lado, vê aquele candidato que apresenta a melhor proposta. É isso que nós temos que... Que sejam palpáveis. Exatamente. Que se tornem factíveis. Exatamente. Né? Não nada coisa de utopia, na verdade. Eu acho que é por aí. Ok. Coronel Benedito Roberto Meira, deixa uma mensagem para os nossos internautas, para os leitores do Jornal Matutino Express e, sobretudo, para os ouvintes da Rádio Ternura FM que estarão aí em cadeia ouvindo nesta manhã aqui pelo Jornal Matutino RI. A mensagem do Coronel face à nossa cidade, enfim, aos nossos problemas e também aos nossos privilégios interioranos, né, pela sua presença, inclusive, aqui em Bitinga. Bom, primeiro eu agradeço pela recepção aqui em Bitinga. Eu falei para você no começo do programa aqui, em off, né, que eu tive a oportunidade de conhecer Bitinga diante de uma necessidade de um enxoval do meu filho, do meu primeiro filho. Ou seja, pela demanda, né? Pela demanda. Que é a capital nacional do bordado, né? Traz mas já estive aqui outras vezes visitando e tal. Eu já estive aqui numa procissão de Corpus Christi, que também é algo bastante significativo e importante. Muito e tradicional aqui em Bitinga, né? Mas ligado à nossa área de defesa civil, eu gosto de falar uma frase aqui que eu recebi de um amigo quando eu assumi o cargo. Ele falou assim, sempre quando você estiver numa situação, numa entrevista e alguém lhe questionar sobre calamidade, você diz o seguinte, que a calamidade é pública, mas a responsabilidade é de todos nós. Ou seja,
individual. Então, ok, então, muito obrigada. Tivemos aqui a presença do Coronel Benedito Roberto Meira, secretário-chefe da Casa Militar e também coordenador estadual de Defesa Civil do Estado. Aqui presente também o senhor Amarildo Calegari, coordenador regional de Defesa Civil do Estado de Araraquara. E a presença do Márcio César Tavares Leal, que é secretário de Segurança Pública de Ibitinga. E torcemos aí para o sucesso do Seminário de Defesa Civil, que tragam aí estratégias e formas de implantação para a nossa região, para a nossa cidade. Um bom dia a todos.